Demorou 6 anos e 10 dias para a gente ter as 3 respostas que a gente queria. Quem matou Marielle Franco, quem mandou matar Marielle Franco e por que mandaram matar Marielle Franco. Nesse vídeo aqui você vai saber essas 3 respostas e vai entender também qual foi a treta que levou 2 irmãos a decidir encomendar a morte da Marielle. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e te convido a sentar o dedo no like, a comentar com a sua opinião, a compartilhar e se inscrever no canal, porque a maioria de quem assiste não é inscrita. E se quiser e puder, participar do financiamento coletivo também pelo botão Seja Membro aqui embaixo ou com essa chave aqui. É isso que mantém esse canal no ar. Bora lá? Seguinte, a gente acordou nesse domingo logo cedo com o plantão da Globo. Informação que acaba de chegar. A Polícia Federal prendeu agora de manhã 3 suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco. São eles o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, do Rio, o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A notícia da solução do caso Marielle demorou e só saiu porque a Polícia Federal assumiu o caso há pouco mais de um ano. Antes foram 5 anos na mão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas a investigação não saía do lugar, não andava. Em 5 anos foram 5 trocas de delegado. Diversas coisas tumultuaram tanto a investigação que parecia até que era de propósito. E agora a gente descobriu que era mesmo. Tinha gente grande na Polícia Civil paga para embaralhar a investigação para que nunca se chegasse ao nome dos mandantes. Mas no início do ano passado, a investigação foi passada para a Polícia Federal, que assumiu o caso, e a Polícia Civil perdeu o controle. É por isso que agora a gente sabe de tudo. Vamos do início. A única coisa que a gente já sabia foi quem matou, quem puxou o gatilho. Segundo a Polícia Federal, quem disparou contra a Marielle e o Anderson Gomes foi o ex-policial militar, ex-atirador de elite do BOPE e envolvido até as tampas com a milícia de Jacarepaguá, o Rony Lessa. Quem dirigiu o carro foi um amigo dele, o Elcio de Queiroz. Quem é esse Elcio de Queiroz? É um ex-policial que foi convidado pelo Lessa para participar do crime. Depois que eles foram presos, os dois passaram um tempão negando a participação no crime. Até que chegou um ponto que não dava mais para continuar negando. E o Elcio de Queiroz, então, fez um acordo de delação premiada e contou tudo. Contou que era ele que estava dirigindo o carro, contou que o Rony Lessa tinha sido o atirador e contou que achava que o mandante era o Domingos Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Quem que é esse cara? É um político de direita que era deputado estadual e virou conselheiro do Tribunal de Contas indicado pelos deputados estaduais do Rio. Ah, mas ele apoiou a Dilma, como é que ele é de direita? Então, o vice da Dilma era de direita. Muita gente de direita apoiou a Dilma em 2014. O Temer é de direita. Inclusive, outro que apoiou foi o Eduardo Cunha, que depois veio a ser o chefão do impeachment. Então, depois que o Elcio Queiroz entregou o Rony Lessa, o Rony viu que não tinha mais sentido continuar negando, não dava mais. Então, o que ele fez? Ele também fez um acordo de delação premiada e entregou os nomes dos mandantes e o motivo do crime. Ele contou que não foi só o Domingos Brazão, mas que o irmão dele, o Chiquinho Brazão, também era mandante do caso. Ele contou, inclusive, que fez reuniões antes e depois da morte da Marielle com os irmãos Brazão, que prometeram para o Rony Lessa que o caso não ia dar em nada, porque a Polícia Civil já estava comprada, antes mesmo do crime. Agora a gente sabe também do que ele estava falando. Antes de mandar matar a Marielle, segundo a Polícia Federal, os irmãos Brazão combinaram um esquema para não serem descobertos. Eles teriam pago R$400 mil de propina para o delegado Rivaldo Barbosa ajudar a atrapalhar a investigação. O Rivaldo foi nomeado chefão da Polícia Civil do Rio de Janeiro um dia antes da morte da Marielle e teria passado a agir para bagunçar a investigação desde o início. Para você ter uma ideia, foram 5 trocas de delegado em 5 anos. Não tinha como andar mesmo essa investigação. O Rivaldo Barbosa foi preso nesse domingo também pela participação da morte, porque a PF diz que ele sabia antes do crime acontecer e não só não impediu, como ainda ajudou os assassinos a escapar da justiça esses anos todos.
Além da prisão dele, teve busca e apreensão contra a mulher do Rivaldo, que é suspeita de usar uma empresa dela para lavar o dinheiro da propina que o marido recebeu, os R$400 mil. E teve busca e apreensão também contra um delegado e um comissário de polícia que eram subordinados do Rivaldo e também ajudaram a obstruir a investigação. Como o Rivaldo foi parar na chefia de polícia do Rio de Janeiro? Ele foi nomeado pelo Gabinete de Intervenção Federal no Rio. Você deve se lembrar que em 2018, quando a Marielle foi morta, o Rio estava sob intervenção federal na segurança pública. O Temer, que era o presidente, nomeou um secretário de segurança interventor que assumiu a chefia das polícias, civil, militar, penal, científica, tudo. Qual era o nome desse interventor? Walter Braga Neto, que depois virou ministro do Bolsonaro e foi até candidato a vice dele nas eleições de 2022. Foi o Braga Neto que nomeou o delegado que ajudou os assassinos da Marielle e do Anderson a escapar da polícia por mais de 6 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Braga Neto está envolvido de alguma forma? Não, não quer dizer isso. Pode ser que tenha sido uma má escolha dele para a chefia da Polícia Civil, mas foi ele que nomeou e isso precisa ficar registrado. E qual foi o motivo do crime? Por que alguém decidiu que queria matar a Marielle? Então, o Rony Lessa contou isso também para a polícia. E depois a Polícia Federal conseguiu confirmar com provas que o motivo era uma disputa imobiliária. O que acontece? A milícia fatura em várias frentes. Ela obriga os moradores das áreas dominadas a comprar gás de cozinha do fornecedor miliciano, água mineral do fornecedor miliciano, controla o serviço de vans, vende TV a cabo clandestina, vende internet clandestina, mas tem um negócio que é muito lucrativo, que é a invasão de terrenos dos outros. Pode ser um terreno particular ou pode ser uma área pública, da prefeitura, do estado, da União. Eles invadem, constroem prédios, constroem condomínios e, em alguns casos, eles alugam esses imóveis e o miliciano vai vivendo do dinheiro do aluguel. Em outros casos, eles vendem esses imóveis sem documento mesmo e tem quem compre, mesmo correndo o risco de perder lá na frente. Isso acontece. Pois bem, os milicianos teriam usado o Chiquinho Brazão, que era vereador na época, para tentar legalizar essas invasões. Ele apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal para legalizar as áreas. E o PSOL, o partido da Marielle, e a Marielle foram contra. Brigaram no plenário, no voto e também na justiça. E conseguiram derrubar o projeto. Se não fosse isso, a lei estaria valendo até hoje. E as invasões teriam sido legalizadas. Esse foi o motivo, o posicionamento da Marielle contra a legalização das invasões da milícia. Isso teria irritado os irmãos Brazão, que resolveram encomendar a morte dela. Chamaram o Rony Lessa, que era um excelente atirador, para executar o crime, e o Lessa chamou o Elcio para ajudar, que era um amigo dele. E para se garantir, os mandantes compraram o chefe da Polícia Civil para não serem descobertos. Agora os 3 que foram presos vão ser levados do Rio de Janeiro para presídios federais. Primeiro eles vão para Brasília e depois eles vão ser separados, cada um vai para um presídio. Um vai ficar em Brasília mesmo, um outro vai para o Presídio Federal de Campo Grande e o terceiro vai para o Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia. Cada um bem isolado do outro, bem distante do outro, para não ter perigo deles conseguirem se comunicar. Eles já estão separados um do outro nesse momento. Como o Chiquinho Brazão é deputado federal, a prisão dele ainda vai ter que ser analisada pelo plenário da Câmara. A lei diz que depois da prisão, os deputados precisam analisar a decisão da justiça. Eles podem até mandar soltar o preso por votação. Só que esse não deve ser o destino do Chiquinho, não. Ele já foi abandonado pelo próprio partido, União Brasil, que já abriu um processo de expulsão dele. E se nem o partido vai ajudar ele a se livrar da cadeia, imagina os outros. Com isso, o caso Marielle chega ao fim. E dentro do prazo que tinha sido prometido pelo diretor-geral da Polícia Federal, que disse que ainda no primeiro trimestre desse ano a gente saberia de tudo. Faltando uma semana para terminar o trimestre, acontece essa bomba, a prisão dos mandantes e a solução do caso. Mesmo demorando tanto, que a justiça seja feita. Eu fico por aqui. Qualquer hora eu volto com mais um vídeo para você. Um grande abraço e tchau.